Pessoal, eu escolhi o livro Supercomunicadores porque todo mundo hoje está falando sobre comunicação. Acho que virou um assunto que reverberou e, por causa da questão digital, as formas com a qual a gente está se comunicando, as muitas vezes percebida falta de conexão entre as pessoas, o fato de usar emoji, de falar por texto. São coisas novas, se a gente pensar até décadas atrás, e mudaram a forma com a qual a gente se comunica. Então, eu escolhi esse livro do Charles, que foi o mesmo que escreveu O Poder do Hábito. Então, muita gente leu O Poder do Hábito. Ele é um escritor famoso, né? Um jornalista do New York Times, ganhou prêmios, tudo mais. Então, o motivo da escolha da questão da comunicação tem a ver com isso. Até o próprio desejo da KPMG de criar cursos de comunicação. Então, foi por isso que eu pesquisei mais profundamente esse tema. Então, para quem aqui é novo, né, no Clube do Livro, sempre começa com boas-vindas, eu ficando feliz aí vendo a carinha de vocês, um resumo que eu faço do livro, e depois, espero que nos 10 minutos finais, discussão e perguntas. Bom, falando da estrutura do livro, o Charles, ele faz um livro bastante científico, mas ele não é um livro difícil de ler quando você pensa, poxa, mas é científico, é acadêmico. Ele permeia o livro com diferentes histórias, profundas até, sobre a situação que ele quer espelhar na ciência. Então, ele vai contando a história e, à medida que ele vai contando, ele vai colocando elementos factuais percebidos por cientistas. Então, esse tipo de estrutura é comum em autores americanos, especialmente. Então, ele faz bem, ele faz muito bem esse trabalho. Falando experiência, vamos começar com uma. E acho que é a principal delas para o livro. A experiência que foi feita, ela consiste em passar trechos de filmes aleatórios para grupos de pessoas. Esses trechos de filmes eram situações até de filmes estrangeiros, sem legenda. Ou seja, era para ser difícil perceber o que estaria acontecendo na cena. Algumas pessoas achavam confusa a cena, outras achavam engraçada a cena. As percepções eram difusas, mas e aí vai a ciência, né? Zero neuroimagens eram iguais. Ou seja, quando eles passavam os filmes, eles analisavam o funcionamento do cérebro das pessoas e perceberam que as áreas ativadas não eram a mesma, zero, cada uma delas. E aí a gente chega nessa imagem que mostra pra gente o seguinte, ó. Quando as pessoas fazem coisas como assistir a um filme separadamente, elas pensam diferente. Mas quando começam a conversar, seus pensamentos se alinham. Aí você começa a perceber por que é um experimento de comunicação, afinal. Trechos de filme, questões um pouco mais nebulosas. Vamos começar a conversar sobre elas. Bom, então, em grupos, começou um experimento. E o experimento consistia em algumas discussões para serem feitas. O calvo está com raiva do loiro? O homem na porta sente atração pelo que está tomando banho? E aqui era a cena de um cowboy tomando banho e um homem na porta próximo, não se sabe dizer se estava olhando, se não estava. Mas será que era irmão dele? Será que era amigo? Será que ele sentia atração? Esse era o tipo de discussão que os grupos tinham que fazer. E foi percebido, né, nos grupos mais sincronizados. A primeira hipótese que se colocava era que se um líder, uma pessoa, assumisse o protagonismo da conversa, puxando a opinião dos demais e tudo, e, digamos, de uma certa forma, controlando o debate, isso deixaria a sincronização mais fácil. É claro, você está colocando a primeira hipótese aqui
E ela, essa você já sabe que não foi a hipótese que vingou. Grupos com líderes dominantes tiveram uma menor sincronia. Essa menor sincronia percebeu-se que é devido ao fato de o líder dominante não deixar as pessoas confortáveis o suficiente para que elas expressassem aquilo que elas queriam comunicar. Então, esse foi um primeiro fato. Os grupos mais sincronizados, eles tinham uma pessoa, e aí vamos prestar atenção nela, que é a estrela do momento aqui de hoje, com as seguintes características. Essa pessoa que fazia o grupo ser sincronizado, ela, ao falar, geralmente usava tom de pergunta. Um exemplo aqui que eu via as conversas. O que está rolando nessa cena? Elas citavam as ideias dos demais. Aqui na KPMG, o nosso presidente, o Crick, faz bastante isso. Então, ele fala assim, ele elogia, um ponto vai para frente. Rafael, adorei essa ideia. É isso mesmo que eu pensei. Nossa, o presidente está me elogiando a minha ideia, né? Você já fica assim, para cima, né? Essa fazia a mesma coisa, citando as ideias dos demais. Fazia um pouco de si mesmas. Poxa, eu também não entendo nada de carro. Eu também não entendi. Nossa, você pode me explicar? Encorajavam os parceiros de grupo. Ótima sacada. Riam das piadas dos outros. Isso aqui a gente sabe que é uma lenda, né? Sobre aquela pessoa que conquista ali os membros do grupo e tal. Mas ela apareceu aqui, achei engraçado. Riam das piadas dos outros. Mas elas faziam isso. Não se destacavam especialmente como falantes ou inteligentes. Especialmente facilitavam que os outros se pronunciassem. Então, isso foi observado nos grupos que tiveram uma maior sincronia, a presença de pessoas que tinham essas características que eu citei. Mas não só, a experiência não acabou aí. Lembra que eu falei que o pessoal é cientista, então eles estavam analisando as imagens do cérebro a todo momento, zonas cinzentas que eram ativadas, e aí eles descobriram três tipos de conversa baseadas em determinadas estruturas cerebrais que eram ativadas. E aqui a gente vai para o coração do livro, tá? Entender que em comunicação existem três tipos de conversa. Particularmente, para mim foi uma grande novidade perceber isso e eu gostei. Mas agora vamos ver se você vai gostar, isso que é importante. Vamos lá? Vamos entender quais são essas três conversas que nós podemos ter quando a gente se comunica? Bom, a primeira conversa é a conversa do que se trata, que é uma questão de tomada de decisão. Do que se trata pode ser simples como: qual filme vamos assistir? Você está vendo? É uma decisão pragmática, é algo que precisa ser escolhido, decidido. Mas também pode ser um pouco mais complexo. Qual casa devemos comprar? Similaridade é o fato de envolver uma decisão pragmática, teoricamente racional sobre o tema. Colocando aqui um exemplo, e aí vamos colocar lá dos experimentos, né, trazendo uma parte aí dos contos dele para vocês. Aqui, o experimento em um banco que eles fizeram foi o seguinte: a liderança desse banco tinha muitos conflitos, né? Ia para reunião e o pessoal mal-humorado e às vezes fazia aquela reunião que sentia que não produziu nada e que não tinha um objetivo e, enfim, não foi produtiva na visão da pessoa que participou. E o experimento consistia numa coisa super simples: escrever previamente à reunião qual era o seu objetivo. Então, super simples: escrever qual é o seu objetivo antes de ir para uma reunião. E aí, escreveram objetivos como esse: determinar o orçamento que os demais estejam de acordo. Essa reunião é para apresentar nossas queixas e ouvir a dos outros. Eles perceberam com o experimento, né? Se todos sabiam seus objetivos previamente, os bate-bocas diminuíam significativamente. As discordâncias não sumiam. As pessoas continuam competitivas e mal-humoradas. Mas havia maior propensão para encerrarem as reuniões satisfeitas, como se houvessem escutado e compreendido o que os demais estavam dizendo.
Então, foi uma experiência positiva para os participantes definir previamente o seu objetivo. Eu separei esse próximo texto que eu achei que mata a questão, né? Como haviam determinado que tipo de conversa queriam ter, puderam comunicar suas intenções com mais clareza e escutar enquanto os outros declaravam seus objetivos. Ou seja, também ficaram mais receptivos e compreensivos a perceber os objetivos dos outros, que vão combinar. Às vezes, não é simples, não é o título da reunião. Então, antes de ligar para um amigo ou ter uma discussão conjugal, não precisamos escrever uma sentença sobre os nossos objetivos, né? Vamos pensar aqui na nossa vida pessoal também. Mas se a conversa for importante, fazer uma pausa para formular o que esperamos dizer e como pretendemos fazer é uma boa ideia. Gente, só o fato de você saber qual é o seu objetivo para ter uma conversa importante vai te lembrar do objetivo e vai te manter neste caminho. Essa é a grande mensagem que foi dada aqui na pesquisa e que eu estou comentando aqui com vocês. Depois, durante a conversa, fique atento ao comportamento da outra pessoa. Está sendo pragmática? Ou seja, ela está mantendo o nível racional que você espera, o nível de decisão racional na questão, ou ela está sendo emotiva, ou fica mencionando outras pessoas ou temas. É aí que a gente entra no segundo tipo de conversa, que tem a ver com emotiva ali. O segundo tipo de conversa é como nos sentimos, que é o mindset emocional. Eu vou dar um exemplo, algo que aconteceu comigo, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Teve uma semana específica da minha vida, acho que foram 1 ou 2 semanas, que pelo menos umas 3 pessoas, elas me procuravam para contar os seus problemas para mim. E nessa semana, por causa disso, eu fiquei muito irritado a ponto de, quando alguém falava para mim, uma pessoa importante, né? Falava, nossa, Rafael, eu tô com saudade de você. Eu pensava, nossa, é mais um problema para eu resolver, porque eu não vou conseguir resolver a saudade dessa pessoa. Então eu estava mal porque as pessoas me procuravam para contar os problemas. Mas aí, eu sempre gosto de buscar conhecimento, né, gente? Eu fui buscar a Esther Perel. Ela é uma especialista reconhecida francesa e ela fala muito sobre relacionamentos. E aí eu vou pegar um trecho, veja, a Esther Perel não tem nada a ver com o livro, mas o que ela vai falar aqui é sobre como nos sentimos. Eu separei esse trecho aqui e agora eu vou passar para vocês o trecho da Esther Perel, que salvou a minha semana e que agora estou compartilhando com vocês. O trecho deve ter cerca de 2 minutos e meio. E se chama Just Listening. You know, I've emphasized in this moment the challenge of listening when what you're hearing is negative stuff coming at you. But there's another experience of listening that I find many people struggle with. You talk to me about painful stuff, or you talk to me about a problem that you're having or a dilemma that you need to solve. And I register it not just as listening, because that feels too passive, but like I have to do something. I have to fix it. I have to solve the problem. I have to make the feeling go away. And how many of you have heard yourself say, I don't want you to fix it. I just want you to hear it. I need the space to feel, emote, think out loud. I don't need you to enter in there and start to shuffle the pieces and put some order into things. I can do this myself. But for many of us, it makes us feel too helpless and too useless. Like, why am I listening if I can't do anything about it? And all I want to say to you people is listening is plenty of doing. So then you're going to ask me, well, what shall I do if I can't fix the problem, if there's nothing I can do? And what is it like to be with someone? I get it. That really sucks. I'm with you. I hear you. Tell me more. How is this for you? Again, join, ask some questions,
let it reverberate on you, but don't start organizing it. Don't feel the urge that you have to take this away. The feeling is often legitimate. If a person is pissed, sad, angry, hurt, they probably have a reason to feel so. We don't need to do anything about this. The feelings exist, they will go through and they will come out on the other side. Bom, a Esther Perel explicou muito melhor do que eu, né? Mas o fato que acontecia e que eu comecei a perceber, e agora, lendo o livro, é o seguinte, gente. Qual era a minha dificuldade quando as pessoas contavam os seus problemas? Eu queria resolver isso. O meu problema era, numa conversa emotiva, que é o tipo de conversa número 2, eu tentar voltar para uma conversa pragmática. Vamos dar um exemplo aqui. Tive um dia ruim. Minha chefe pegou pesado e nosso relacionamento não está bom. Eu falando isso. A pessoa pergunta, o que aconteceu? Blá, 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 blá. Aí eu começo. Você acha que você poderia chamar ela para almoçar? Ou seja, essa pessoa que dá esse conselho, ela começa a tentar ser pragmática. Ela começa a tentar resolver o problema. Quando a pessoa está tendo uma conversa tipo 2 emocional. Então, o que eu aprendi resumidamente? Gente, você gostaria que eu te ajudasse com soluções ou prefere só desabafar? Claro que eu não vou falar dessa forma, né? Você quer uma solução ou não? Ou você quer só desabafar? Mas eu vou fazer como a Esther Perel comentou ali. Eu te entendo. Dependendo do caso, é muito interessante. Pega na mão da pessoa. Esse toque faz muita diferença como apoio. Você está lá para ouvir. Essa é uma conversa tipo 2, emocional. Então, geralmente, se você tenta trocar a conversa, a própria pessoa não vai ser ajudada. Então, hoje em dia, tem muita pessoa com ansiedade, outras questões, né? E a gente vai lá tentar resolver o problema da pessoa. Às vezes é uma conversa emocional tipo 2. Mas você deve estar curioso para saber qual que é a terceira conversa. A terceira conversa tem a ver com quem somos e tem um mindset social que a rodeia. Vamos pensar nisso aqui. Quem eu sou? E aqui é um exercício que o livro faz. Eu sou Rafael. Eu morei no Mato Grosso do Sul. Eu trabalho na KPMG. Eu estou nos meus 40 anos. Eu vivo em São Paulo e moro aqui há muito tempo. Eu sou italiano, eu sou branco, eu sou homem gay, eu sou viajante, eu sou alto. Eu gosto de cinema alternativo. Tudo isso compõe a minha identidade social. A minha identidade social vai permear as minhas conversas, assim como a do Eduardo, assim como a da Liz, assim como a da Rafa. Tudo isso permeia as conversas. Esse é o meu sistema de crenças. E aí vocês vão pensar, o quanto isso é importante? Vou imaginar que vocês vão dizer muito, né? Então, no livro, ele fala uma questão muito interessante que se passa com um médico, né, que tinha o desafio de vacinar as pessoas. E aí ele se deparava com um grupo de pessoas anti-vacina. No grupo de pessoas anti-vacina, ele tentou de tudo, mostrava estudos, ele tinha quase que uma biblioteca preparada com tudo que ele julgava como científico, como factual, para mostrar para essas pessoas. Porém, ele não tinha um resultado esperado. Então, alguns médicos davam conselhos para ele, como assim, não, fala que você é o médico e que as pessoas então têm que seguir isso. E aí, também não dava certo. Aliás, o grupo anti-vacina, ele tem uma consciência de se considerar até mais inteligente que o restante da população, justamente porque eles estão refutando algo que a maioria das pessoas aceitou. Então você começa a descobrir isso à medida que você entende o grupo. Mas se você refuta o grupo, refuta a identidade, acontece isso. Dizer a uma pessoa que ela faz parte de um grupo que abomina, ameaça a identidade.
da pessoa que você está conversando. Causa uma postura defensiva e gera contra-ataques. Veja, no livro ele fala sobre a questão anti-vacina, mas na vida eu percebi que a gente pode estar sempre, de alguma forma, excluindo as pessoas e colocando ela em determinados grupos. Então, a gente pode pensar mesmo sobre pessoas que se casam e depois o cônjuge tem um filho, e em dado momento, né, o cônjuge pode falar, mas você não é o pai. Quando você fala isso, você não é o pai, você está excluindo a pessoa desse grupo. E veja, às vezes a identidade do grupo, ela não é fixa, ela muda. Eu sou, mas eu gostaria. Eu estou no meio do negócio, mas vai ser difícil aquela pessoa gostar de ser excluída de um grupo familiar que pode ser que ela gostaria de pertencer. Então, durante uma discussão, ou uma conversa, é importante você descobrir essas identidades. É o que a gente tenta fazer com aquele famosa dica, né, da pessoa de vendas, que chega na sala da pessoa e começa a analisar as fotos e tudo mais que ela pode capturar aquilo lá do elemento para conseguir perceber de que grupo é aquela pessoa e fazer alguma conexão. Deixe todo mundo em pé de igualdade. Eu também não entendo nada de carro. Ao se colocar numa posição superior, você começa a excluir a pessoa e você vai ter uma postura defensiva, como mostrei naquele quadro anterior. Procure similaridades, que é o conselho dos vendedores aqui no exemplo que eu dei para vocês. E controle o ambiente, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Na conversa, preste atenção em que tipo de conversa está rolando. É uma conversa pragmática de decisão racional? É a 1. Ela é emocional? 2. Ela tem a ver com identidade? 3. Ponto central. As conversas, elas podem ir do 1 para o 2, depois para o 3. Elas têm, geralmente, essa flexibilidade. Hoje, como eu estou treinado nisso, eu consigo perceber de cara. Quando eu percebo que a gente está indo para uma conversa emotiva, eu paro e começo a tratar da questão emocional que se coloca na mesa. Vocês aí, imagino, já participaram de diversas conversas em que vocês queriam falar algo e a questão que estava sendo colocada era muito pragmática. Então, com isso, a gente começa a ser treinado para isso. Gostaria que te ajude com soluções ou prefere só desabafar? Só para a gente relembrar. As identidades estão em questão? Ponto é, sempre estão, mas cabe a gente perceber a identidade do outro e como a gente vai se relacionar com elas. O que a gente pode evitar uma conversa? Perguntas como: você trabalha com o quê? Você mora onde? Você é casado ou casada? Aí logo vamos entender porque a gente não deve evitar essas perguntas, segundo o autor. Veja, quando acontecem essas perguntas, e você já deve estar imaginando alguma situação que alguém te perguntou alguma coisa assim. Eu consigo imaginar quando me perguntaram se eu sou casado. Porque a resposta para mim não é tão fácil, sim ou não. Pressupõe que talvez eu tenha casado com uma mulher. Então, assim, veja, se você está tratando com uma identidade de um grupo assim e você faz essa pergunta. Como outras, como para uma pessoa divorciada também não pode ser necessariamente interessante. A gente tem uma solução para isso. Mas o que eu quero que você perceba agora é que tipo de pergunta pode não te levar a lugar nenhum. Você vai ter uma resposta sim ou não, você vai ter uma informação. Você mora onde? No Brooklyn. Tá, então talvez eu possa pegar uma similaridade com o fato do bairro, mas a gente consegue melhorar isso. Então,
não percebeu sinais de quando uma conversa não está indo bem, é uma característica, segundo o autor, né, de pessoas que não aprenderam a experimentar diferentes assuntos e estratégias de conversação. Vulnerabilidade é uma questão importante para as conversas, porque vulnerabilidade gera contágio emocional, que gera conexão e que faz com que aconteçam mais perguntas. Vou dar um exemplo aqui e que eu quero que vocês utilizem isso, né? Algumas pessoas aqui já conhecem, mas eu fiquei super feliz quando mencionaram isso no livro. Tem uma pesquisa também, tudo aqui é uma pesquisa, que foi chamada carinhosamente dos 36 perguntas que levam ao humor. Essas 36 perguntas foram feitas no experimento, que as pessoas tinham que fazer essas perguntas e ao final, então, elas tinham que explicar como elas se sentiam no relacionamento em relação a outra pessoa. Você aí que está curioso para saber um pouco das perguntas, as perguntas eram assim, eu quero que você se imagine respondendo elas. A primeira parte era perguntas mais leves, vamos dizer assim. Então, a primeira pergunta: se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo, quem você iria querer como convidado para um jantar? Você gostaria de ser famoso? De que forma? Antes de fazer um telefonema, você costuma ensaiar o que vai dizer? Por exemplo, eu não gostei muito dessa pergunta, mas eles não têm o compromisso de acertar as 36. Se você for fazer, você pode fazer sua seleção. A 4 eu gosto muito. O que constitui um dia perfeito para você? Veja, imagina que você vai conhecer uma pessoa e você faça o que constitui um dia perfeito para você. Você vai conhecer muito dessa pessoa. Compare essa pergunta com você mora onde? Compare essa pergunta, você é casada. É claro, tudo tem um contexto. Mas aqui a gente quer ser um bom comunicador, certo? E ali, uma curiosidade da pergunta 1, se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo para jantar, eu não tive dúvida, eu escolhi minha avó Nena, que já morreu. Porque se eu tivesse a chance de ter esse jantar com ela, realmente me faria muito mais feliz. Não preciso pensar nem um segundo. Isso já revela muito sobre mim, vocês concordam? Então, esse é um tema. E veja, depois no final, eu vou colocar para vocês o link e vocês podem fazer as 36 perguntas com os cônjuges, com a família. Eu fiz com meu pai, descobri muita coisa dele, com pessoas que vocês vão conhecer. Excelente, tá bom? Só como curiosidade, na parte 3, que vai ficando mais profundo, né? Você vai fazer o seguinte, ó, faça 3 declarações, cada um usando fatos verdadeiros e nós dois na mesma frase. Por exemplo, nós dois estamos nessa sala sentindo. Complete a frase. Eu gostaria de ter alguém com quem eu pudesse dividir. O que o experimento mostra pra gente? Quem fez sabe disso. Ele traz um alinhamento emocional muito bacana. Não dá para fazer esse experimento você respondendo as 36 perguntas só você. Precisa ser um ping-pong. Se não for um ping-pong, não funciona. Por quê? Você precisa revelar quem é você, as suas vulnerabilidades. A pessoa precisa conseguir sentir essa conexão emocional. Por isso, é um bate-bola. Tudo bem. E só um parênteses, né? A gente já falou sobre conexão emocional, mas o próprio Clube do Livro, para mim, é uma questão que eu exponho aqui um pouco de quem eu sou, né? Vulnerabilidades, elementos. Eu adoro fazer o Clube do Livro, sinceramente. Eu consigo fazer excelentes conexões aqui com vocês, que eu fico super feliz de ver e ver aqui, muito mais do que se eu estivesse falando de auditoria interna, um tema técnico. Porque lá vocês não vão conhecer o Rafael, né? Vocês vão conhecer o Rafael auditor. Um pouquinho diferente, mas aqui vocês têm a chance de conhecer o Rafael. Bom,
Nem todo mundo tem tempo para fazer 36 perguntas para uma pessoa que está acabando de conhecer, né? Para alguém que conhece ali no cafezinho da empresa, tal. Então, mas o que que a gente pode fazer num ambiente que a gente vai se aprofundar rapidamente? É, a conversa está um pouco parada, está meio sem graça. O que a gente vai dizer em seguida? Pergunte como a pessoa se sente sobre a sua vida, não quais são os fatos de sua vida. E depois faça perguntas de aprofundamento. Vamos ver. Onde você mora? Em que faculdade estudou? Não é o recomendado pelo autor. É um beco sem saída conversacional. Eu gostei muito dessa. Não fui eu que criei, tá, gente? Foi ele. Beco sem saída conversacional. Ao invés disso, você pode perguntar: do que você mais gosta no lugar onde você mora? Qual foi a melhor parte da faculdade? Isso vai revelar preferências, crenças e valores. Em vez de perguntar: você é casada? Você é casado? Conte sobre a sua família. Gente, não é 1000 vezes melhor? Não valeu a pena você vir aqui no Clube do Livro só para aprender isso daqui? Eu fiquei fascinado. Há quanto tempo você mora aqui? Em vez disso, qual o melhor lugar que você já morou? Vamos falar um pouquinho de conflito? Aqui, algo interessante foi o estudo de casais. Foi pesquisas relativamente recentes, de 1970, que estudaram casais que eram considerados felizes, que tinham um bom relacionamento, e casais infelizes no relacionamento, por consequentemente, a pessoa também se sentia infeliz. Então, o que eu vou falar aqui a seguir remete ao que diferenciava um grupo do outro. Em comum, num conflito, existe uma busca pelo controle. Então, eu quero controlar a narrativa, eu quero entender que eu estou certo, alguém está errado e alguma coisa precisa ser decidida e, naturalmente, eu quero ter um controle sobre isso. Então, o controle, no geral, é algo natural das relações. A gente percebe isso naturalmente no ambiente de trabalho, mas também no nosso ambiente pessoal. A diferença nos dois grupos é como eles encaravam o controle. O controle, às vezes, e isso é um parênteses importante, ele dá uma chacoalhada quando existem grandes mudanças na vida desses casais. Quando tem um bebê, e o autor comenta, quando tem um bebê, muitas das coisas que antes tinham uma rotina ou tinham uma previsibilidade acabam por si só. Então, é um momento realmente crucial para esses casais, assim como mudanças e outras questões com grande impacto na vida. Então, grande mudança tem um ponto fundamental aqui. E aí, pensando nos casais infelizes, existia um hábito ou uma tentativa de controlar a outra pessoa. E aqui a gente vai ver alguns diálogos que remetem a essas tentativas de controle. Os diálogos são reais que foram extraídos dos vídeos que eles fizeram ao longo de anos com esses diversos casais. Acho bom você parar de falar agora. Ah, é? Acho bom você parar de trabalhar o tempo todo, ignorar seus filhos e tratar a gente mal porque teve um dia ruim. Você precisa chegar na hora do jantar e parar de me criticar e perguntar como foi a droga do meu dia de vez em quando. Não use esse tom de voz comigo. Não toque neste assunto. Se você revirar os olhos mais uma vez, vou embora. Ele sempre quer me controlar, tomar decisões por mim mesma
e ele quer mandar. Bom, aqui eu mostrei para vocês exemplos da dinâmica de controle de casais que estão no grupo dos casais infelizes. Quando a gente pensa nos casais felizes, existia sim a tentativa do controle, mas uma grande diferença. O foco estava mais direcionado ao controle de si mesmo e não da outra pessoa. Então, 3 momentos que esse controle era exercido era sobre o primeiro momento. Então, o autor comenta sobre uma situação num dos casais que o bebê está chorando às 2 horas da manhã e o casal está numa situação que vai envolver uma discussão. Porém, este casal decide não ter a discussão às 2 horas da manhã com o bebê chorando. Eles decidem dormir, descansar, para no outro dia conversar a respeito. Existe o controle sobre si mesmo, como eu comentei aqui. E aqui, essas pessoas, elas, quando iam para a discussão, elas pensavam bem nas palavras que elas iam usar. Elas buscavam controlar o seu nível de emoção para que isso não transbordasse, para que elas não perdessem o controle de si mesmas. Sabe aquela coisa, eu falei, mas me arrependi? Acontecia menos porque você tem essa tentativa de controlar a si mesmo e não o outro. E também existe, nesses casais, controle sobre os limites do próprio conflito. E aqui é quando você, numa discussão, foca naquele fato e não em várias outras questões, às vezes que aconteceram 10 anos atrás, 5 anos atrás, ou vários elementos que você começa a trazer para a discussão, expandindo o conflito. É aquele caso de, para onde a gente vai, para onde a gente vai para as férias? Ah, mas você nunca quer ir para o lugar que eu quero ir. Ah, mas há 10 anos atrás a gente não tá só viajando com a sua família. E aí você expande o conflito. Então, essa é uma questão também observada como um controle que os casais felizes tendem a fazer, limitando o conflito atual. Então, é importante a gente relembrar que durante qualquer conflito é natural a gente querer o controle. Agora, o que a gente pode pensar é que a gente tem que querer controle sobre a gente mesmo. Se nos concentrarmos em controlar a nós mesmos, nosso ambiente e o próprio conflito, uma briga muitas vezes se transforma em uma conversa. Em um debate no trabalho, discussão online, é natural ansiarmos por controle. E às vezes esse anseio nos impele a querer controlar o alvo mais óbvio, a pessoa com quem estamos discutindo. Imaginamos que, se ao menos conseguirmos fazer com que nos escute, finalmente irá entender o que estamos dizendo. Que se pudermos obrigá-la a enxergar as coisas do nosso próprio ponto de vista, concordarão que temos razão. Mas o fato é que essa abordagem quase nunca funciona. Toda discussão é influenciada pelas emoções, por mais racional que seja o tema discutido. O que perguntamos não é tão importante quanto o modo como perguntamos. Atenção à linguagem corporal, bem como a voz, nos ajuda a escutar melhor. No fim das contas, o vínculo de todo companheirismo, seja no casamento ou amizade, é a conversa.
Acima de tudo, o objetivo mais importante de qualquer conversa é a conexão. E, que eu mais gostei, o fato de você pensar em como se comunica já te torna um melhor comunicador. Obrigado